E eu quero já ir direto aqui para a ministração da palavra. Abra aí a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, verso de número 24. Mateus, capítulo 7, verso de número 24. A Késia trouxe aqui para mim o devocional. Se você fez o pedido do devocional e ainda não pegou, a Késia está aí hoje, você pode pegar o seu devocional com ela, tá bom? E se você, por algum motivo, não pegou e quiser, nós ainda temos umas unidades aí. Hoje, pela manhã, até coloquei no grupo da igreja, tem um pastor, até conhecido daqui, pastor Davi. Amigo, já pregou aqui algumas vezes. Pastorei uma Assembleia de Deus lá no Marajó. E aí ele viu minhas postagens lá. E aí, Jurandir, como é que tá? Beleza? Viu minhas postagens lá todos os dias, né? Que eu estou fazendo devocional e eu posto um texto. E aí ele me chamou, perguntou se tinha e vai levar as unidades que nós temos sobrando, vai implantar lá na igreja dele. Isso é bênção, não é? Uma igreja que está em devocional com Deus é uma igreja que está se fortalecendo e se tornando mais parecida com Jesus. Porque tudo que nós fizermos, nós estamos fazendo para nos tornarmos o quê? Mais parecidos com Jesus. Essa tem que ser a essência de tudo. Toda a nossa adoração, toda a nossa busca. Nós vamos ter semana que vem, diga comigo, mover. Diga mover. Oração, clamor, intercessão. A semana de oração na próxima semana, de 12 a 18, essa semana que em oração Deus nos deu, a minha Teca, para a gente fazer na igreja. Porque antes de buscarmos metas, nós queremos buscar a presença de Deus. Antes de nós fazermos, nós queremos dobrar os joelhos e pedir aos céus que nos sinalize. É isso que nós queremos. É essa a ideia. Então essa semana, mover, não é para mover Deus. Você entendeu? Não, entendeu, Ramon? Não é para mudar Deus, porque tem gente que acha que a oração é para mudar Deus. Não, a oração é para nos mudar, entre outras coisas. A oração é para nos tornarmos mais parecidos, porque quanto mais você se relaciona, mais parecido você se torna. Isso você vai ver, por exemplo, em casamentos, em amizades, em locais para onde você vai, que tem um sotaque diferente, aí você vai e daqui a pouco você está falando daquele jeito. É assim ou não é? Porque relacionamentos geram transformação. E o que nós vamos fazer de 12 a 18? O pessoal me perguntou, pastor, é culto? Falei, não, é oração. Então não tem abertura de culto, não tem generosidade, não tem nada. Se talvez tiver aí uma pessoa, colocaram até uma música, achei que era o tecladista, mas ele está ali. Se tiver alguém tocando violão, a gente louva. Louva, né? Brincadeira, né? Não é? Mas qual é o fundamento que nós vamos estar aqui? Orando. Nos lançando na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama chuva na terra sedenta. E ali está a terra sedenta, não está falando de areia. Terra sedenta está falando de um povo que tem sede pela presença. E é isso que nós queremos. Então não perca. Talvez você nunca começou o ano orando. Uma igreja para um novo tempo, porque o tempo é novo e exige de nós novas posturas, sim ou não? Eu falei no domingo não, nesse negócio de feriado na quinta você fica sem saber se é segunda, se é terça. Hoje eu já chamei de segunda, de terça, de tudo, menos de quinta. Obrigado, meu amigo. Cara, você é uma bênção demais. Eu vou conseguir dormir com esse copão de energética aqui. Obrigado, Bruno. Você é fera. Obrigado, Bruno. Isso é de Deus. Mas eu falei, amigos, no culto da virada, sobre a necessidade de a igreja orar. E até citei. Falei assim, olha, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui pertinho, no quintal do Brasil, na Venezuela. Nós falamos isso de quarta para quinta, não foi? O que aconteceu de sábado para domingo? Os Estados Unidos foi lá e raptou, sequestrou o Maduro. É ou não é? Tava Maduro, tinha que ser colhido, né, irmãos? Só piadinha sem graça, né? Mas enfim. Essa foi...
Valeu, Gabi. Montei uma ovelha fiel. Ela foi boa, pastor. Foi nada. Depois no grupo de jovens ele fala: nossa, as piadas do pastor ninguém aguenta. Mas vocês estão entendendo? Aí agora, eu estava vendo reportagem mais cedo, o número de gente que já está querendo cruzar a fronteira. Isso não vai ser neutro para a gente. Então, meus amigos, nós temos que orar. Amém? Então, semana que vem, 12 a 18, mover. Meu amigo, está saindo alguma coisa aqui no retorno, eu não sei o que é, não sei se é do som. Parece ter um LP rodando, sabe aqueles LP antigo? Qual é o texto que nós vamos ler? Mateus, capítulo 7, versos 24 até o verso 27. Escute, fala comigo assim: firmados na palavra, formados pelo Espírito. Diga de novo: firmados na palavra, formados pelo Espírito. Hoje eu quero começar a ministrar sobre isso. Nas próximas quintas-feiras nós vamos caminhar com esse tema. Estava orando, buscando em Deus, e Deus me deu essa direção, de falarmos sobre firmados na palavra, formados pelo Espírito. Todos nós aqui, sem exceção, queremos um ano extraordinário. Todos nós aqui queremos que Deus fale conosco, nos direcione, que Deus abra portas, que boas notícias nos alcancem, todos nós. Mas quando nós olhamos, amigos, para a palavra de Deus, uma das coisas mais essenciais, é até óbvio o que eu vou dizer, mas muitas vezes o óbvio tem que ser repetido. Uma das coisas mais essenciais, meu amigo Bruno, é nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Não há um texto que deixa de ecoar de uma forma tão real, por exemplo, como Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo perece, o meu povo perde, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E por favor, entenda, conhecimento ali não é informação sobre Deus. Porque eu posso conhecer tudo sobre Deus e não conhecer Deus. Eu posso ter um ídolo, por exemplo, quando eu jogava basquete, eu tinha um ídolo, era Michael Jordan. Eu sabia tudo do Michael Jordan. Eu sabia onde ele nasceu, quando ele começou a jogar, quantas cestas ele tinha feito, qual era a altura dele, qual era o número do sapato dele, eu sabia tudo. Eu tinha era a época dos pôster nos quartos. Tem alguém dessa época aí? Que colocava o pôster grudado na parede. Era assim. Então imagina, Lili, eu conheço tudo dele. Imagina que um dia eu me depare com ele, me encontre com ele. Eu falo: cara, você é fera, eu sou seu fã, você nasceu em tal lugar, você fez isso, fez aquilo. Aí ele: verdade, mas quem é você? Porque informação não gera o conhecimento sobre o conhecimento da pessoa. Eu posso conhecer sobre a pessoa. Quando Oséias 4,6 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. São duas coisas: relacionamento com obediência. Porque o relacionamento gera obediência. Quanto mais eu vou conhecendo a Deus, eu vou obedecendo. E aí não é uma obediência por medo, é uma obediência por reverência. Entendeu a lógica? Então, o meu povo perece, é destruído, perde. O meu povo está vivendo fora do propósito, porque lhe falta conhecimento. Olha lá o texto lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? É necessário voltar para a palavra. 2026 está aí. Nós já estamos nele. E o que em grande parte vai definir como que nós vamos chegar lá na outra ponta? Não é a construção que nós vamos fazer, não são as metas que nós vamos estabelecer, é o quanto nós vamos viver firmados na palavra.
E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mateus 7, 24, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, nécio, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Note o texto, é claríssimo. 2 casas, 2 fundamentos, 2 decisões. O texto é claríssimo. Nós estamos diante da conclusão. Aqui Jesus não está começando um tema, Jesus está concluindo um tema. Esse é o conhecido Sermão do Monte, começou lá no capítulo 5. Quando você começa o capítulo 5, Jesus ele começa a dizer quem são os cidadãos do reino dos céus. Ele vai dizer como é o caráter daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então ele vai falar, por exemplo, das bem-aventuranças. Ele vai mostrar que antes de ele falar de comportamento, ele vai falar do coração, do caráter. Então o primeiro ensino de Jesus é sobre o caráter transformado. Aquele que integra o reino de Deus, ele tem um caráter, ele tem características, ele tem traços de identificação. E as bem-aventuranças trazem essa ideia. Logo na sequência, se você continuar no capítulo 5, você vai ver que assim que Jesus fala do caráter, ou seja, dessa transformação interna, ele vai dizer assim: olha, vocês que foram transformados internamente, vocês que têm esse caráter transformado, vocês precisam revelar isso ao mundo, vocês precisam se manifestar no mundo. E aí ele vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, porque toda transformação interna gera evidências externas. É por isso, por exemplo, que a Bíblia diz que se conhece, Líria, uma árvore pelos frutos. Porque a transformação interna vai evidenciar. A transformação que o Espírito Santo gera em mim, ela vai produzir naturalmente frutos, que nós chamamos de frutos do Espírito. Então Jesus está dizendo assim, ó: todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, eu estou falando para você de que palavras são essas. Então, se a gente pegar o capítulo 5, ele falou do caráter transformado, ele falou de uma vida que dá evidências. Se você, por exemplo, vai lá para o capítulo 6, ele vai falar, por exemplo, da religiosidade. Ele vai falar assim: olha, é quando vocês ajudarem alguém, quando vocês orarem, quando vocês derem uma esmola, quando vocês jejuarem, não fica com o rosto todo. Eu trabalhei com uma pessoa que quando ela vinha, eu era no shopping, Misael, quando ela vinha lá de longe eu falava: tá de jejum. Que ela já vinha assim. Chegava: o que foi? Não, estou de jejum, estou fazendo propósito. A Bíblia diz que não é para fazer isso não. A Bíblia diz, no caso, a mulher faz a maquiagem, chega, né? O homem arruma tudo, e aí? Só o ouro. Por quê? Porque quem quer glória de homem perde a glória de Deus. Então ele fala: para com a religiosidade, porque na ótica do reino, o que conta não é o que eu faço, é como eu faço. É por isso, Leandro, que Jesus, quando começa a ensinar, ele fala assim: os antigos diziam, mas agora, né? Em verdade vos digo.
Funciona assim. O adultério lá no passado, como é que era? Se o cara ou a mulher teve relação com alguém fora do casamento. Mas eu digo o quê? Que aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, desejou no seu coração, pecou, cometeu adultério. Veja que aí ele vai trazer a lógica do reino. Vai ensinar sobre a oração, vai ensinar sobre a religiosidade, vai ensinar sobre as prioridades. Tudo isso nós vamos aprender no Sermão do Monte. Então Jesus, ele vem ensinando, meus amigos, uma série de ensinos, uma série de princípios, uma série de direções. Agora ele vai concluir. Então o que nós lemos não é o início de um novo ensino, na verdade é a conclusão. Então ele está dizendo, tudo isso que vocês me ouviram, tudo isso que eu acabei de falar, ele vai exigir de vocês uma decisão. Tudo isso que eu acabei de ensinar, para que realmente se torne prática e vida transformada, vai exigir de vocês uma decisão. Qual? Ou vocês vão colocar em prática, ou vocês vão ignorar. É isso que ele está ensinando. Ou vocês vão ouvir, porque não adianta nós virmos para a igreja, sentar no banquinho, ouvir uma palavra, ouvir no YouTube, ouvir no podcast e tal, e entra aqui e sai aqui. Não gera vida transformada. É disso que ele está falando. Então quando a gente olha para o Sermão do Monte, ele fala assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras. Que palavras? Leia depois, do capítulo 5 até chegar aqui. Tudo que ele ensinou sobre oração, sobre jejum, sobre vida transformada, sobre prioridade, sobre o reino, sobre a justiça do reino, sobre a misericórdia, sobre o jejum, tudo isso, ele diz, todo pois aquele que ouve estas minhas palavras. Aí você fala, maravilha, top, eu estou ouvindo essa palavra. Só que aí ele vem e diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as aqui entra a essência do que eu quero falar. Uma vida firmada na palavra. Uma vida firmada na palavra, ela nos chama para a prática. Uma vida firmada na palavra nos chama para uma decisão. Porque grandes coisas, muitas áreas da nossa vida, meus amigos, ainda não estão vivendo aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus assegurou. Não é por falta de conhecimento, não é por falta de fidelidade de Deus, não é por falta de promessa, é por falta de prática. Se nós formos pensar, a nossa geração é a mais privilegiada em termos de acesso à palavra. Talvez nunca existiu na história uma geração tão exposta à palavra como a nossa. Até sem querer você é exposto à palavra. Você está no Instagram, você não quer palavra, mas chega um algoritmo lá, porque um dia você viu uma palavra, ele manda para você um perfil que fala da palavra, que fala de teólogos, que é assim ou não é? Então nós somos a geração mais exposta à palavra que já pisou na face da terra. Agora a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse privilégio? Nós podemos correr o risco de, como está tão abundante, desprezar esse presente e não colocar em prática. Esse texto não está falando de informação, esse texto está falando de transformação gerada pela prática. Que áreas da sua vida precisa de uma grande transformação em 2026? Pense, tem alguma área da sua vida que você fala, esse ano eu preciso que tal área da minha vida seja transformada radicalmente. O conselho primário que nós podemos dar nessa noite é: pegue a Bíblia, veja o que a Bíblia fala sobre essa área e coloque em prática. Pegue a Bíblia, veja o que a Bíblia fala sobre isso e coloque em prática. Então a vida firmada na palavra, Jesus está dizendo, olha, todo aquele que ouve e pratica. Ele está falando da maneira pela qual reagimos à palavra.
O que esse texto quer nos ensinar nessa noite é que a maneira como nós reagimos à palavra, escuta isso, a maneira como nós reagimos à palavra determina se nossa vida vai permanecer firme ou se vai desabar tudo na primeira tempestade. Porque o texto que nós lemos fala de 2 casas, de 2 alicerces e fala de 2 decisões. Mas tem uma coisa que é comum: as tempestades vêm para as 2 casas, batem forte contra as casas, uma fica e a outra cai. O problema da vida, Gustavo, não são as tempestades, são os fundamentos. Ah, essa tempestade derrubou. Opa, não foi a tempestade não. Não foi não. Ah, você viu que a chuva veio e causou aquilo. Não foi a chuva não. Quando a chuva vem e destrói, infelizmente tem aqueles deslizamentos, tal. Infelizmente, pessoas vão construindo, sem entrar no mérito, tá? Vão construindo em lugares que não devem ser habitados. Vão construindo, não tem fundamento, não tem nada. Quando a chuva vem, choveu. Bom, a tragédia aconteceu, sim ou não? As barragens, infelizmente, que foram, que tiveram, né, aquelas, derramamento não, como a gente fala? Rompimento das barragens. Leia os especialistas dizendo se a culpa foi por causa da quantidade de dejetos. Não. Foi porque pequenas rachaduras foram negligenciadas. Alguém falou, nós estamos com um problema de fundamento aqui. Não, vai dar nada não. Coloca aí dejetos, coloca aí. Nós estamos com um problema aqui de fundamento, hein? Não, vai dar nada não. E aí o que aconteceu? Quantas mil pessoas morreram? Quantos quilômetros e quilômetros de rios foram contaminados? Quantas pessoas perderam suas casas, perderam famílias? O problema não é a tempestade, meus amigos, o problema é o fundamento. É isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. A tempestade vai vir, a crise vai vir, não tem jeito. O que é que vai nos fazer permanecer de pé? Fundamento. Ele está dizendo, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É isso, meus amigos. Tem um texto em 1 João que ele diz que os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. Está expresso na palavra. Agora é claro, se eu, você, qualquer um de nós quisermos obedecer na força do nosso braço, vai ser difícil, vai ou não vai? Porque quem é que vai nos ajudar a obedecer? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir, nos capacitar à obediência. Ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então hoje, meus amigos, o início do ano é um chamado para mim, para você, para nós vivermos praticantes da palavra. Tiago 1:22, não sejam somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejam praticantes da palavra. Olhe os principais erros que cometemos na vida. Dá uma olhada no retrovisor e veja os principais erros, os piores momentos que você viveu por causa de más decisões. As principais, pode olhar, se não quebrou o princípio da palavra. Seja sincero. E eu estou falando comigo, já contei várias aqui. Vacilei. Fiz o que não estava na palavra. Então 2026... eu estou dizendo, não que, 2026, Deus não me revelou isso, vai ser um ano extraordinário, o ano da abertura, o ano não sei o quê. Deus não me falou nada disso. Mas o que eu sei é, que independente de como vai ser o ano, se a minha vida estiver firmada na palavra, vai ser extraordinário. Vocês entenderam isso? Firmado na palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Praticar a palavra é uma decisão intencional. Eu escuto, saio daqui e tomo uma decisão. Vou aplicar ou não?
Vou aplicar isso no meu casamento ou não? Vou aplicar isso quando eu estiver na internet ou não? Vou aplicar isso no meu relacionamento ou não? Vou aplicar isso nas minhas sociedades ou não? É uma decisão. Vou aplicar. A Bíblia fala tanto, por exemplo, sobre o uso da língua. Chega a dizer que a língua é como uma pequena fagulha num bosque. Uma pequena fagulha que coloca fogo em tudo. A Bíblia diz que o poder, Provérbios 18, 21 e em seguinte ali, o poder da vida e da morte está na força da palavra. E aquele que usa bem a língua comerá, encherá o seu ventre com os frutos dos lábios. O poder da vida, da morte, está na força da palavra. Ele está dizendo, com a palavra a gente gera vida, mas com a palavra a gente também mata. Aí a gente às vezes vai conversar, aí fala. Não está praticando a palavra. Praticar a palavra é uma decisão intencional, que exige de nós, primeiro, submissão. A gente obedece, olha como é incoerente. Você está sentindo uma coisa, você vai lá no médico. Doutor, olha que o médico... está com infecção de garganta. Está aqui, ó. Amoxicilina com clavulanato. Você vai tomar 7 dias, vai tomar uma nimesulida, 12 horas, vai tomar, se tiver assim, vai tomar uma Alegra D lá, não sei como é que é o nome, aí você vai, sai de lá, passa na Rosário, compra o remedinho, coloca lembrete, coloca na geladeira, coloca no carro, se esquecer você volta para pegar o remédio. Parece que uma receita de um médico tem mais valor do que a palavra de Deus. Meu Deus, esqueci de tomar o remédio. Santo Jesus poderoso, me ajuda para não... É assim? Aí Deus está falando conosco, amigos. Falando todo dia. Deus está falando. E o que a gente está fazendo? Desprezando a palavra de Deus. Como que nós vamos viver um ano extraordinário? Como que o nosso casamento vai ser transformado? Como que a nossa vida vai ser transformada? Como que o nosso ministério vai avançar? Como que nós vamos suportar? Porque ele está dizendo, Joelma, que as tempestades vão vir de cima, do meio e nos nossos fundamentos. Vão ser testados. Vem chuva, vem vento, vem rio, de todo lado. Igual um corredor polonês. Os nossos fundamentos vão ser testados. Isso que eu estou falando para vocês é a base. Fundamentos são invisíveis, mas são eles que sustentam tudo. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Praticar fala de submissão, de você entender que, cara, esse médico estudou. Esse cara estudou, então eu confio, eu vou tomar esse remédio. E Deus, além de submissão, fala de renúncia. Enquanto você estiver tomando esse remédio, você não pode tomar isso, você não pode tomar gelado, você não pode não sei o quê. Às vezes a pessoa que bebe um gorozinho fala, você não pode beber, porque acaba com... Não é assim? E o cara fala, vou fazer. E a palavra? Submissão, renúncia e persistência. Jesus não está falando para as nossas emoções. Ele está falando de uma obediência consciente. De falar assim, peraí. O que a Bíblia fala sobre isso? Peraí. Eu estou aqui com a minha mulher, 26 anos de casado, tem hora que ela me enche a paciência. E eu também a dela, é muito. Imagina, eu vou embora de casa, não sei o quê. Antes de eu ir embora de casa, só vou ver aqui se a palavra autoriza. Fica aí, cara de pau. Tá bom, eu não vou não. Não é assim? É ou não é? Porque eu estou com raiva com aquela pessoa, não sei o quê e tal, Bíblia. Perdoa. Mas eu estou tão ruim, porque a minha vida não avança, não sei o quê. Imagina, não, perdão é a faxina da alma. Eu já ministrei aqui sobre isso. O perdão é a faxina da alma. Aí eu não perdoo. Porque eu não estou vendo arrependimento. Onde você viu na Bíblia que o perdão o outro tem que se arrepender?
A Bíblia diz, você vai deixar, Gustavo, aqui, sua oferta no altar. Lembrou que tem alguma treta? Deixa a oferta. Vai lá, resolve a treta, volta, pronto, oferta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí a gente não perdoa, a gente não renuncia, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não ama, a gente não cuida. Irmão, que fundamento que nós estamos construindo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Posso ouvir um amém? Amém. Firmado na palavra, irmãos. Se eu resumir, falo assim, vou terminar a palavra agora. Não vou, tá? É só um. Sabe o que eu queria? Sério mesmo? É assim, pastor, eu entendi. Tá aqui, tá fechado. É para eu obedecer, ponto. Só isso. Tá aqui, você pega, igual você obedece uma bula de remédio, igual você obedece uma receita. Cara, é simples. Você vai pegar o que está aqui, vai conseguir fazer tudo? Não, e o Espírito Santo vai conduzindo, vai moldando. Por isso, firmado na palavra e formado pelo Espírito. Mas assim, peraí, o que está falando aqui? É isso, então pronto. Acabou. É isso que é para fazer. Não, mas isso... Não, para. É assim, tá aqui, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, Bruno? Obedecer. Pronto, acabou. É isso, é disso que é a palavra. Aquele que escuta e pratica, olha o que diz João 14,15. Se vocês me amam, você me ama? Claro, Senhor. Eu te amo é muito. Então guarda meus mandamentos. Porque a obediência é uma das evidências do amor. Você pode dizer isso? A obediência é uma das evidências do amor. Você me ama? Ama, então guarda meus mandamentos. Obedece, faz o que está aí. Aí ele diz então ao texto: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele está falando de um fundamento invisível que é construído com a obediência. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou comparar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja o que ele está dizendo, que a Bíblia, a palavra de Deus aplicada, traz estabilidade, traz segurança. É claro que sobre a rocha, aqui nesse contexto, é a palavra, mas a rocha nós sabemos que a palavra leva para quem? Para o Cristo da palavra. É o fundamento que Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento, é o fundamento da nossa vida. Mas aqui ele está dizendo, a palavra dá estabilidade. Você não vê, você vai num prédio, imagina, às vezes eu vou lá no prédio da Câmara, 28 andares, lá no anexo 1. Imagina aquele prédio daquele tamanho. Você olha outros prédios aí, meu Deus, o arranha-céu. O que sustenta aquilo? Não é a vidraça. Não são os pilares que estão lá. É o quê? Fundamento. Então hoje, meus amigos, Deus está nos chamando para rever os nossos fundamentos. Todo aquele que ouve e pratica, eu vou comparar aquele que construiu a casa na rocha. Muitas pessoas investem na aparência da casa, mas não no alicerce da vida. Esse texto está falando, sabe de quê? Da dicotomia, da dualidade entre aparência e essência. Porque imagina duas casas construídas. Vamos pegar aqui esse negócio aqui. Se você está olhando aí, é praticamente igual, sim ou não? Você olha e fala, exatamente igual. É o que o texto está falando. Quem olhasse aquelas duas casas, exatamente iguais. E o que diferenciou? Não foi a aparência. O que diferenciou foi a essência, o fundamento. Então hoje, meus amigos, o que Deus está nos chamando nesse início de ano é para voltarmos para o fundamento da palavra. Novamente eu te digo, pegue uma área da sua vida. Pegue uma área da sua vida com a qual você tem encontrado dificuldade de lidar, de mudar. E aí fala assim, cara, vai na papelaria ali, compra um caderninho.
Tem coisas que não é bom você... Eu uso inteligência artificial, eu uso Google, eu uso comentário bíblico, eu gosto dessas coisas. Só que tem hora que eu pego um caderninho, pego uma folha em branco, pego a Bíblia, coloco uma musiquinha tipo essa aí que está tocando. Eu falo, Deus, me mostra aqui. Me ensina aqui. Aí eu vou nas referências, aquilo que a gente fazia, ó, lá atrás. Você pega uma referência que te leva para outra, que te leva para outra, sabe o que é? Você está aprendendo sistematicamente o que a Bíblia fala daquele tema. Ah, minha fé está tão... Aí você pega, vou pegar aqui em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E eu vou fazer um estudo bíblico sobre fé. Você só precisa de uma Bíblia, de um lápis, de uma folha de papel e de vontade, só isso. E você vai de referência, anotando, você vai ver o que vai acontecer. E coloca em prática, você vai ver a mudança. Então hoje o que Deus está nos dizendo nessa noite: volte para o fundamento, reveja os fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Olha o que ele está falando, a um homem sábio. Ele está falando que a sabedoria não é o que eu sei, a sabedoria é o que eu coloco em prática. Ah, eu sou tão sábio, que olha o tanto de coisa que eu já estudei, que eu já conheci, e está fazendo o quê? O que você já colocou em prática? É disso, meus amigos, que está falando. Então aqui Jesus está dizendo que o que sustenta a nossa vida não é o que os outros veem, é o que nós decidimos fazer sobre a prática da palavra. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente, sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Veja que primeiro ele fala do fundamento. Ninguém constrói a casa começando do teto. Aí quando ele fala do fundamento, ele fala assim, ó, as tempestades vêm. Elas avisam? A maioria das vezes não, só chegam. Até já preguei aqui um dia uma palavra sobre tempestades. Inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, pedagógicas. Ele está dizendo que as tempestades da vida, escuta, as tempestades vão testar, diga comigo, as tempestades vão testar o fundamento sobre o qual minha vida está firmada. Vão testar o nosso casamento, vão testar as nossas finanças, vão testar a nossa vida espiritual. As tempestades vêm, está aqui, ó. As tempestades provam a qualidade do fundamento. As crises, as tempestades, as adversidades não criam o fundamento da vida. Elas apenas revelam o fundamento. As tempestades revelam o fundamento. Então hoje de novo, o chamado de Deus para mim e para você hoje, nessa noite é: volte para a palavra. Volte para a prática da palavra. Não tem conselho mais simples. Várias vezes eu já falei isso para os meus filhos e eu tenho que voltar a falar. Um dia vocês não vão ter mais a gente. Aquelas conversas às vezes mórbidas de pai e mãe, né? Um dia vocês não vão ter a gente mais, não sei o quê, né? Assim, minha mãe era de outro jeito. Quando minha mãe estava estressada, uma hora dessa eu vou morrer. Aí é outra coisa, né? Eu vou sumir, mas não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é o seguinte: eu já falei isso várias vezes, Lili, para os meus filhos. Um dia vocês não vão estar aqui. Nem eu, nem Teca, nem ninguém mais. Então eu quero que vocês guardem um conselho. Tanta coisa que meu pai falou, não sei o que e tal. É assim, ó. Está aqui, ó. Viva segundo a palavra. Leve a sério o que está aqui. Se você fizer isso, só esse conselho. Eu não lembro de nada que meu pai ensinou, mas uma coisa eu lembro, que era para levar a sério o quê? Pronto, é um excelente conselho. Acabou. Leve a sério a palavra. Ponto. As tempestades são inevitáveis. Em ambos os casos, nas duas casas, a tempestade veio. Chuva, rios, ventos bateram forte. Quantas tempestades nós tivemos de enfrentar aí nos últimos dias? Em 2026, em 2025, em 2024. Fala assim, misericórdia, pastor. 2026 nem começa. É assim ou não é? Quantas tempestades nossos irmãos venezuelanos estão passando? E nós temos que orar por eles. Vocês estão entendendo?
Ah, mas aquele ditador, não sei o quê. Tu acha que todo o povo lá é ditador? Não, a gente tem que orar por eles. Eu conversei semana... De novo, estou meio perdido. Não, acho que foi semana passada. 2 dias atrás. Conversei com um senhor que o irmão dele mora na Venezuela. Aqui no PET, onde a cachorrinha lá de casa está internada. Inclusive hoje, quando eu der 9h30, que eu vou terminar o culto, 9h30 exatamente, daqui a 10 minutos, eu vou ter que sair rápido, que eu tenho que ir lá buscá-la, viu? Depois de velho, né? Aí você vira avô de pet, é complicado. É muito difícil, isso é uma tempestade, tá vendo? Se eu não tivesse um firme fundamento, eu tava... Mas sabe o que ele falou, amigo? Isso é triste, para a gente orar. Ele falou assim, pastor não. Ele falou, rapaz, meu irmão mora na Venezuela, tá vindo embora. A mídia, a internet, não mostra nem isso aqui do que está acontecendo lá. Falou assim, o povo lá é assim, ó. Eles têm tipo um ditado popular em espanhol lá, que é a língua própria deles, enfim, que é assim, ó, rastejou, eles comem. Come rato, come tudo que é bicho que você imaginar. E por que eles comem? Fome, para não morrer de fome. Não tem comida. Os que têm trabalham o mês inteiro, não ganham nem um salário mínimo aqui do Brasil. Médico que não ganha o salário mínimo do Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso para eles é uma tempestade ou não é? Fundamento é que vai ajudar eles a permanecer de pé. E nós temos que orar pelos nossos irmãos. O texto nos chama então a construir a nossa vida, porque ele não está falando da casa, ele não está falando de tijolo, ele não está falando de cimento, ele não está falando de ferro, ele está falando da nossa vida. Casa aqui representa a nossa vida. Casa aqui representa a nossa família. Ele está dizendo, ó, se você não construir a casa sobre a rocha, a tempestade vem, e ele diz, a queda é grande. É grande, desaba tudo. O que esse texto está nos ensinando? Que quedas graves, desabamentos graves, geralmente começam com fundamentos negligenciados. Vai negligenciando aqui, vai negligenciando ali, tá tudo certo, ó, nós já estamos em que dia de janeiro? 8 de janeiro. Caramba, 8 de janeiro. A data que teve o... Vou sentar aqui um pouco para falar disso, para terminar. 8 de janeiro, né? Eu estava voltando de Caldas Novas quando teve a invasão. Estava lá no Gerivá. Estou com saudade daquele lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso esquecer isso que eu vou falar. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou voltar para ali para ver se eu lembro. Ah, lembrei. Vou sentar de novo. Meus amigos, é sério. Eu estou em casa aqui. Eu preciso orientar vocês como pastor. Nós estamos no dia 8 de janeiro. Se esses 8 dias de janeiro forem reproduzidos para os demais 357 dias que nós temos, como que vai estar a sua vida espiritual lá no final do ano? Ah, pastor, mas é porque é começo de ano, né, pastor? Aí você sabe, né, assim... irmão, isso é desculpa. Você está negligenciando o fundamento. Eu estava conversando com a Lili, aqui da igreja. Um dia desse a gente se encontrou e tal, e ela falou assim, amigo, você sabia que 15 minutos é 1% do dia? Achei até meio nada a ver assim o que ela falou. Aí depois ela falou, aí eu falei, Lili, isso é profundo. 15 minutos é 1% do dia que nós temos. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Porque se hoje você não reservou nem 15 minutos para Deus, tirando esse tempo que você está aqui no culto, você não reservou nem 1% do seu dia para formar um fundamento. Eu estou falando de 1%. Você está entendendo o que eu estou dizendo? 1%. 15 minutos. Eu não estou falando 15 horas do seu dia. Eu não estou falando 1h30. Eu não estou falando... Eu estou falando
150 minutos. Eu estou falando 15 minutos. Eu sou pastor de vocês. Se nós não firmarmos a nossa vida aqui, ó, pode ter oração forte, pode ter campanha de oração, pode ter o que for, não vai segurar. Por quê? Porque Jesus disse: olha, se você negligenciar o fundamento, a queda é grande. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pense aí, hoje, este dia que se chama hoje. Não olha para o lado, só pensa. É constranger, é para constranger, sem querer, mas é para constranger. Teve pelo menos 1% para Deus hoje? Ah, pastor, hoje teve dia. Então tá bom. Dá uma ré de um dia. E ontem? Ah, pastor, mas é porque ontem foi aniversário do meu filho, não sei o quê. Tá bom. Vai para o dia 6. Ah, porque dia 6 é perto do dia 5. Então vai para o dia 5. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amigos? Estou falando isso aqui com amor com vocês. Só que se nós negligenciarmos o fundamento, não sou eu que estou dizendo, eu não sou profeta do caos. Mas eu não posso mentir para vocês. Vocês estão entendendo? Que área da sua vida? Então assim, ó, nós estamos numa época propícia para formar novos hábitos. Nós estamos numa época que dá vontade de você fazer coisa nova, de você ler, de você, sei lá, fazer um exercício, de você, ai pastor, não, eu tenho vontade de comer. Mas não dá assim, eu fico doido com essa, eu fico com vontade de ler 10 livros ao mesmo tempo. Eu quero fazer uma coisa, eu quero construir, eu quero escrever, eu quero ir para academia, eu quero andar de bicicleta. Aí você tem que ter prioridade. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Construa o fundamento. E o fundamento se constrói com a prática da palavra. Todo aquele, vou terminar, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, e bateram os ventos, e sopraram os ventos, e bateram os rios, forte contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Entretanto, aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, eu não sou melhor do que ninguém, mas as evidências estão aí. Mas talvez 90% da nossa cristandade hoje. Instituto Barna lançou uma pesquisa recente. Mais de 60% dos pastores nos Estados Unidos nunca leram a Bíblia uma vez. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez na vida. Como que vai ter fundamento? Vai ensinar o quê? Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, pode avançar, por favor? Até alguém lá tem, né? Isso. Pode passar, por favor? No entanto, olha o contraponto. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre areia. O que acontece? Pode passar, por favor, versículo final. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, deram contra aquela casa e ela o quê? Caiu. Homens bíblicos pecam? Sim ou não? Pecam. São dominados pelo pecado? Não. Agora veja as grandes tragédias que acontecem nas pessoas que você conhece, que eu conheço. Homens de Deus que foram... Caiu. Ah, fulano. Pode ser adultério, qualquer coisa que seja. Caiu. Nunca isso é um ato isolado. É um conjunto de negligências com fundamento. Foi negligenciando a palavra, foi negligenciando a oração, foi negligenciando a intimidade com o Espírito Santo, foi negligenciando a comunhão. E vai, o fundamento ali, ó. Na hora que vem o rio, bate com aquela casa, o que acontece? Cai. Então a conclusão. Diga comigo, a obediência à palavra. Diga, viver guiado pela palavra. Diga assim, é a única forma de construir uma vida espiritualmente sustentável. Irmão, é aqui, ó. Eu me converti em novembro de 1999. Não tem nenhum segredo na minha vida. Desde que eu me converti, eu estou tentando fazer o que está na palavra. É isso que eu faço. Desde que eu me converti. Fiz tudo? Não. Estou me convertendo todo dia.
Todo dia que eu vou fazer meu devocional, eu me converto. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus pensamentos. Senhor, fiz o que não devia, falei o que não devia, pensei, não fiz o que eu devia. Todo dia eu oro. Todo dia eu oro. Mas o segredo é a obediência à palavra. Se coloque de pé. Então Jesus aqui está encerrando o Sermão do Monte, não com um convite emocional, mas ele está nos chamando hoje para uma decisão prática. Ele está dizendo hoje para mim e para você, você está construindo. Todos nós aqui estamos construindo. Agora, a questão é, se estamos construindo com fundamento ou se estamos construindo sem fundamento. A única coisa que diferencia um do outro é a prática da palavra. Termino a ministração mais uma vez te dando um conselho. Escolha uma área da sua vida. Escolha uma dificuldade que você está enfrentando. Escolha um pecado que você está lutando contra e vá para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Como que a Bíblia me ensina a lidar com isso? Essa situação, será que a Bíblia... Você vai encontrar. Se você não encontrar regras expressas, no mínimo princípios claros, você vai encontrar. Que vão te balizar para você tomar boas decisões. Então hoje, Deus está nos chamando, meus amigos, para voltar a construir o fundamento das nossas vidas. E o fundamento é a obediência à palavra. Amém?